Obrigado, Greta, por nos explicar como funciona a coisa. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No dia 3 de fevereiro de 2021, Greta Thunberg cometeu um deslize em suas redes sociais. Ela publicou em um tweet um documento que havia recebido, que era um toolkit acerca de protestos de fazendeiros na Índia. O detalhe é que ela não atentou que o documento não continha apenas propaganda contra o governo indiano, mas sim todo o planejamento detalhado de ações bastante específicos visando intervir na questão local. Inclusive, continha detalhamentos do planejamento de uma manifestação que havia acontecido no dia 26 de janeiro, portanto dias antes disso, e que realmente aconteceu como descrito lá, e inclusive se tornou uma manifestação violenta. Ou seja, Greta, de forma descuidada, acabou revelando como funciona o planejamento desse grupo, que não se assume o nome no documento, cujo objetivo era reverter mudanças feitas na legislação pelo primeiro-ministro da Índia. Ficou claro que o apoio dela a essas causas ambientalistas não é algo orgânico ou espontâneo, mas um bem cuidado e planejado papel de relações públicas, com objetivos bastante específicos. O documento descrevia o papel dela e de Rihanna, uma atriz ou cantora, não sei, que também apoiou esses protestos. A ação praticamente coreografada de ambas a partir de um documento sobre um assunto que elas certamente não entendem nada, mostrou a hipocrisia desses artistas e celebridades socialistas no mundo. O pessoal na Índia ficou revoltado, a ponto de ambas serem alvos de protestos contrários lá. Mas para a gente entender esse assunto, vamos antes entender o problema original, a revolta dos fazendeiros na Índia que está acontecendo nesse momento. A Índia, vocês sabem, é o segundo país mais populoso do mundo e desde 2014 é governada por um conservador, o primeiro-ministro Narendra Modi. Ele pertence ao partido RSS-BJP, que é um partido nacionalista hindu, não é radical, apenas de direita. Ele foi reeleito em 2019 e agora conta com muito mais força no parlamento. Ao longo do ano passado, ele conseguiu passar no Congresso 3 leis para fazer uma reforma fundiária no país. Ele quer mudar a forma como a agricultura é feita na Índia, trazendo mais livre mercado, menos regulamentação, mais liberdade. Parece bom, né? Alguns fazendeiros estão adorando as novas leis, mas tem uma parte deles que não gostou. Como você pode imaginar, a esquerda, a oposição a Narendra e ao RSS-BJP tem organizado vários protestos contra essas leis, dizendo que é um extermínio, um genocídio, um absurdo. Você conhece o esquema. Mas afinal, o que são essas leis em si? Olha, o assunto é complexo, eu não sou de lá, não teria capacidade de entender todos os nuances da lei. Mas de forma geral, na Índia existe hoje um sistema de reserva de produção e preços para os fazendeiros. O governo garante a compra de toda a produção de determinadas fazendas por um preço pré-estabelecido. Isso é bom para alguns fazendeiros porque significa menos risco. Eles já sabem quanto vão ganhar no final. Mas para outros é ruim, porque eles ficam presos nessa regulamentação e não têm oportunidade para aumentar a produtividade e ganhos. Não tem como lucrar mais. No final, o problema disso tudo é a questão do incentivo. Se eu já sei o quanto vou ganhar com a minha terra, por que eu vou me esforçar para aumentar a produtividade? Por que vou tentar melhorar? Por que investir? Portanto, a lei acaba privilegiando a baixa produtividade e a inércia. Veja, é preciso cuidado aqui. Eu sei que a atividade de um fazendeiro, principalmente um pequeno fazendeiro, é dura, requer muito trabalho e dedicação. Não estou dizendo que essas pessoas ficam paradas olhando para o ar, mas o fato é que é o incentivo que regula a ação humana no final das contas. Se não há benefício, não há ação. E a estagnação da produtividade nas fazendas indianas é um problema para um país com uma população de mais de 1 bilhão de pessoas que precisam ser alimentadas. A proposta da reforma é justamente modernizar esse setor para aumentar a produtividade. Portanto, de um lado, existem fazendeiros que querem as leis, visto que isso garante mais possibilidade de ganhos para eles. Para a população da Índia, de forma geral,
porque esses benefícios para os fazendeiros encarecem os produtos para todos os indianos. Mas é lógico, tem uma fração significativa de fazendeiros, tipicamente pequenos fazendeiros, cuja lei vai trazer algum prejuízo. Eles temem não ser competitivos o suficiente num livre mercado e acabar tendo que vender suas terras para grandes fazendeiros. A esquerda, lógico, comprou a causa deles, principalmente para bater no primeiro-ministro de direita. É preciso reconhecer que os fazendeiros têm um ponto. Em alguns tipos de plantações, soja, milho, é óbvio que uma grande propriedade tem uma vantagem econômica sobre pequenas propriedades, mas isso não é verdade para toda e qualquer cultura. Mas a questão é justamente que isso otimiza a alocação de recursos. Os pequenos proprietários podem focar em culturas que não fazem tanta diferença assim à escala, ou podem vender suas terras, de repente isso é a melhor alocação do recurso. Por isso, o livre mercado sempre resulta em ganhos no final. Pode ser ruim para algumas pessoas, podem obrigar elas a sair de sua zona de conforto, mas a lógica do mercado é inegável. Mais liberdade acaba sendo melhor para todos no final das contas. É curioso que uma das mensagens do documento diz que o mundo deve se levantar e apoiar a democracia da Índia que está morrendo nas mãos do fascista do RSS-BJP. Pois é, né? Parece muito algo que jornalistas brasileiros diriam, não parece? Acho que agora sabemos o que causou todo aquele alvoroço com as queimadas da Amazônia em 2019, com vários artistas tuitando sobre a tragédia das queimadas, com fotos aleatórias, cangurus, girafas pegando fogo, e todo mundo querendo comprar briga com o que eu aposto que estava escrito lá no script desse pessoal, o presidente fascista Bolsonaro que está arruinando a democracia brasileira. Repare como o documento descreve a hora que eles devem fazer os tweets, o conteúdo, quem marcar, quem referenciar. Tem método nessa ação. Lógico que a associação por trás do toolkit não tem nome, não aparece nada ali. Mas eu sou capaz de apostar com você que é alguma ONG esquerdista financiada pelo Open Society dos Soros. Como expliquei no meu vídeo sobre os Soros, mesmo que, por hipótese, a intenção dele seja justa e libertária, você pode pensar derrubar governo é algo libertário, não é mesmo? Mas ele simplesmente não tem capacidade para decidir quais movimentos e ONGs efetivamente lutam contra governos autoritários e quais só usam isso como uma desculpa. No final ele acaba financiando apenas um bando de socialistas que lutam, na verdade, contra o livre mercado. Lutam por mais governo, não por menos governo. Lutam pelo privilégio de poucos contra a liberdade da sociedade. E o documento mostra, curiosamente, como tal engrenagem funciona. Ele estabelece pontos focais, sempre ligados a pautas identitárias. Repare que eles colocam como se fazendeiras mulheres fossem as principais afetadas. A falta de garantia de preços vai aumentar a disparidade de gênero, o famoso gender gap. E aí propõe, vamos fazer um social storm, colocar um monte de posts nas redes sociais em duas levas no dia 4 e 5 de fevereiro, de 11 às 2 da tarde. Bom saber que esse horário é um bom horário para fazer social storm, olha aí, fica a dica. Olha que eles visam principalmente os deputados ingleses, ou seja, repare como eles têm um objetivo específico, eles querem sensibilizar deputados ingleses da Inglaterra. A Inglaterra tem muitos laços com a Índia e a ideia certamente é passar alguma coisa no parlamento inglês para prejudicar o governo da Índia. Repara que isso é exatamente o que foi feito no evento das queimadas da Amazônia. Se você reparar, até o horário dos tweets confere. Em seguida, ele estabelece algumas hashtags que devem ser usadas, pessoas que suportam a causa, contas do governo, contas que devem ser pressionadas. Depois coloca várias sugestões de posts e imagens que podem ser usadas nos tweets. Curioso ver como a engrenagem funciona. Tenho certeza que, uma vez que você tenha visto como é que funciona esse script, vai se impressionar muito menos com a próxima grande tentativa desse pessoal. E quero deixar claro aqui que eu sou contra governos de forma geral. Acharia ótimo alguém que financiasse grupos contra governos e a favor da liberdade. Mas o que a gente está vendo aqui são associações que financiam grupos anti-governo a favor da esquerda. Nenhum deles financia nada na China. Ou seja, na verdade o que eles querem é mais governo, menos liberdade para a população. Quantos desses grupos não existem aqui mesmo no Brasil? No final, o movimento contra o primeiro-ministro indiano, um conservador, ficou claro e límpido como a água. O ponto dos protestos dos fazendeiros até esfriou depois disso.
Greta e Rihanna foram alvos de protestos de muitos indianos por querer se intrometer em algo que elas não fazem nem ideia do que seja, exatamente como o caso das queimadas. A Índia, porém, tem uma vantagem em relação ao Brasil. Devido ao fato de ter sido colonizado pela Inglaterra há muitos anos atrás, muitos lá falam inglês. Os tweets de ambas foram inundados por críticos de indianos normais. Rihanna perguntou nesse Twitter: por que ninguém está falando sobre isso, protesto dos fazendeiros na Índia? E o indiano respondeu: ninguém está falando sobre isso porque eles não são fazendeiros, eles são terroristas que estão tentando dividir a Índia de forma que a China possa pegar e tomar conta de uma nação quebrada e vulnerável, e fazer daqui uma colônia chinesa como é os Estados Unidos. Senta isso à tola, nós não vamos vender nossa nação como vocês, idiotas. Não tenho dúvida que a população brasileira azucrinaria a vida de Leonardo DiCaprio e Macron também, não fosse o obstáculo da língua. Agora, quanto a Greta ser um fantoche, vamos combinar, todos nós já sabíamos disso. Sim, é bacana ver jovens se destacando em qualquer coisa, mas o caso dela, embalado por empréstimos de iates da nobreza europeia, assento quase permanente na ONU, atenção onipresente da mídia mundial, está fora de qualquer razoabilidade. Ela provavelmente é uma garota inteligente, mas pouco além disso. É apenas uma fantoche usada por seus pais para avançar essas causas, talvez as finanças deles. Dá até para entender o erro dela ao postar o script. Ela deve receber vários scripts desse e achou que aquele era só um documento com descrição dos protestos. Não imaginou ser o planejamento completo detalhado deles. Ela é só uma criança, afinal. Pior foi em janeiro de 2020, quando, por uma falha do Facebook, ficamos sabendo que todos os posts da Greta no Facebook eram feitos por seu pai ou por um secretário da ONU. Quem tem página no Facebook sabe como é, você publica algo na página, para o público em geral aparece apenas como uma publicação da página. Mas para quem é administrador da página, aparece como postado por fulano, para um administrador saber que foi postado pelo outro. Quando você puxa o histórico de alterações de um post, um administrador pode ver quem foi que alterou o post, certamente um outro administrador. Por um breve momento no Facebook, devido a um bug, as pessoas que puxavam o histórico de alterações descobriam qual administrador efetivamente havia escrito aquele post, e nenhum dos posts era dela. Será que por causa dessa falha pediram para ela mesma fazer as postagens e, bem, comportando-se como a criança que é, acabou fazendo a postagem errada? De qualquer forma, obrigado, Greta, por nos explicar como a coisa funciona. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Carol Miller, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!